Muito bem, pessoal. Então nós vamos dar início a um trabalho aqui de considerações gerais em relação à nossa prova de Direito do Trabalho. Eu vou apontar a partir do edital e dos pontos do edital conteúdos que eu considero que são conteúdos importantes e que a gente deve estar preparado para enfrentar em questões objetivas da prova. Pontualmente, então, a gente vai pegar aqui os pontos, os temas do edital e vai discutir aquilo que eu considero que vocês devem ter mais atenção, aquilo que eu considero que vocês têm que ter uma preocupação maior agora, né, nessa reta final da prova. Vejam, o nosso edital começa com um ponto relacionado a princípios e fontes do direito do trabalho. O que a gente pode falar sobre princípios e fontes assim num ponto específico aqui? Lembrar, os princípios do direito do trabalho, como regra geral, são 5. Nós temos lá o princípio da proteção, que é o princípio maior dentro do direito do trabalho. Além do princípio da proteção, o princípio da irrenunciabilidade, continuidade, primazia da realidade, o princípio da boa-fé e da razoabilidade, que a gente acaba trabalhando como um único princípio. O que é importante lembrar desses princípios? Da proteção. A gente sabe que o princípio da proteção, que reconhece o empregado como parte mais fraca da relação de emprego, vai ser o princípio capaz de se subdividir esse princípio em três outros princípios que também têm a mesma importância que o princípio da proteção. Ou seja, a gente tem lá o princípio do indúbio pro operário, que vai ser utilizado em caso de dúvida na interpretação da lei, o princípio da norma mais benéfica, que é aquele princípio que estabelece que se não tem uma determinada, um conflito entre duas normas do direito do trabalho, o juiz deverá buscar aquela norma que seja mais benéfica para o empregado, e o princípio da condição mais benéfica. E aí nesse princípio da condição mais benéfica, eu já chamo a atenção de vocês para as questões relacionadas à alteração do contrato de trabalho. Quando se fala de condição mais benéfica, a gente está partindo do pressuposto que o contrato de trabalho não pode sofrer alterações que sejam prejudiciais ao empregado. E aí a gente sempre lembra o artigo 468 lá da CLT, que diz exatamente isso. A alteração do contrato de trabalho, ela só poderá ocorrer se não causar um prejuízo direto ou indireto ao empregado, ainda que o empregado tenha consentido com essa alteração. Então o consentimento é uma condição, mas não é uma condição absoluta. Por quê? Porque depende também de não causar prejuízo direto e indireto. Há uma situação pontual de questão de prova que a gente tem que destacar e lembrar em relação a isso. E já serve junto com a alteração do contrato de trabalho, que vem a ser o quê? Eu não posso alterar o contrato de trabalho para prejudicar o empregado. Se eu tenho um empregado que, por exemplo, recebe uma gratificação de função, eu posso retirar essa gratificação de função do empregado? Lembrem-se que a súmula 372 do TST considera possível que eu retire essa gratificação de função, desde que o empregado tenha recebido essa gratificação de função por menos de 10 anos. Agora, aquele empregado que recebeu a gratificação de função por mais de 10 anos, a súmula 372 estabelece que ele tem direito a continuar recebendo a gratificação de função. Eu já estou falando da gratificação de função porque dentro dessa condição mais benéfica, nós poderíamos pensar na possibilidade do empregador fazer com que o empregado que passou a ocupar uma função de confiança retorne à sua função originária, anteriormente ocupada. Não há nenhum prejuízo no que diz respeito a essa alteração. No momento que o empregador perdeu a confiança no empregado, o empregador pode alterar o contrato de trabalho. Então, cuidado quando se fala de condição mais benéfica, levar em consideração esse aspecto. Eu também gostaria de já abrir o ponto aqui na condição mais benéfica e alteração do contrato de trabalho, para lembrar vocês que se a empresa, vejam bem, fornecia alimentação para os empregados, e aí a empresa, em determinado momento, ela se dá conta que aquela alimentação é salário in natura. E aí a empresa resolve inscrever-se no programa de alimentação do trabalhador. Para quê? Para fazer com que aquela alimentação passe a ter a natureza indenizatória, de benefício, e não mais a natureza remuneratória. Vejam, a empresa pode proceder dessa forma? Sim, a empresa pode. Entretanto, aqueles empregados que já recebiam a alimentação passa a ser um direito para esses empregados. E somente novos empregados é que passariam a ter, então, essa alimentação, aí sim como benefício a partir da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador. Perfeito, pessoal? Então, no que diz respeito aos 3 subprincípios,
Indúbio pro operário, o princípio da norma mais benéfica e o princípio da condição mais benéfica. Irrenunciabilidade no contrato de trabalho é uma regra padrão, a gente sabe que o direito do trabalho é irrenunciável, o direito do trabalho é indisponível e haveria uma única preocupação em relação ao termo renúncia, que é lembrar a súmula 51 do TST. O empregado, quando faz uma opção por um determinado regulamento na empresa, na coexistência de dois regulamentos, a gente diz o quê? Que a opção por um dos regulamentos importa na renúncia das vantagens do outro. Então aí nós teríamos uma referência à renúncia. Se não, direito do trabalho irrenunciável e eventualmente a gente lembra também que, por exemplo, o salário. O salário ele é irredutível, salvo acordo ou convenção coletiva do trabalho. Então, para consideração, eu acho que isso seria o suficiente tanto da proteção como da irrenunciabilidade. Princípio da primazia da realidade. A gente sabe que no direito do trabalho os fatos se sobrepõem aos documentos, tanto é verdade que nós temos lá a súmula 338, que trata do cartão ponto e vai dizer que o cartão ponto, quando for britânico, presume-se verdadeira a jornada alegada na inicial, uma vez que se constata ali que a realidade não pode ser aquela que se apresenta no documento, porque o empregado não vai chegar todos os dias no mesmo horário, não vai embora todos os dias. Então, seria essa a consideração da primazia da realidade. Quanto à continuidade, a gente sempre destaca o artigo 10 da CLT e o artigo 448 da CLT. Artigo 10 que vai colocar que as alterações na personalidade jurídica da empresa não irão prejudicar os direitos adquiridos pelo empregado, e o 448 que fala da alteração na propriedade. A alteração na propriedade não prejudica os direitos adquiridos pelo empregado. Com isso a gente fecha proteção, irrenunciabilidade, primazia e continuidade. Boa-fé e razoabilidade, que eu trago junto como um princípio, ainda que sejam dois, não tem assim questões de prova que a gente mereça destacar, então passo para as fontes do direito do trabalho. Da ideia de norma mais benéfica, a gente já tem que a fonte do direito do trabalho não segue aquela regra natural das fontes em que a gente coloca lá a Constituição acima de todas as demais fontes. No direito do trabalho, não existe essa hierarquia entre as fontes do direito do trabalho. O artigo 8º estabelece quais são as fontes. As principais fontes são a lei e o contrato. E na falta de disposições legais ou contratuais, aí a gente vai ter o quê? Bom, a gente vai ter a jurisprudência, a analogia, a equidade, os princípios e assim subsequentemente. Importante, então, o contrato como fonte e a lei como fonte, sempre levando em consideração que entre essas prevalece aquela mais vantajosa para o empregado. Peço também cuidado e atenção no que diz respeito às fontes com o acordo coletivo, a convenção coletiva, o próprio dissídio coletivo enquanto fonte de direito material do trabalho, porque é importante lembrar que ali nós estamos diante do poder normativo da Justiça do Trabalho e como característica da Justiça do Trabalho a gente vai valorizar também as convenções e os acordos como fontes de direito do trabalho. E para finalizar minha preocupação em relação às fontes do direito do trabalho, lembrem-se da subsidiariedade do direito comum, também no artigo 8º, parágrafo único, né? Direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho e é um ponto que a gente tem que levar em consideração, ok? Fechamos então princípios e fontes. Eu não tenho o que acrescentar assim no que diz respeito ao ponto 2 do nosso edital, que seriam as questões dos direitos constitucionais dos trabalhadores. São direitos que a gente naturalmente fala à medida que está trabalhando com as questões relacionadas ao próprio direito material, então é sempre importante ler novamente o artigo 7º da Constituição, os incisos que nós temos ali, a ver a questão da prescrição trabalhista, que sempre é questão de prova importante, o inciso 29, destacar então ali as questões da prescrição. A ação trabalhista prescreve em 5 anos, limitados a 2 anos após extinção do contrato de trabalho. A gente não pode deixar passar essa questão. Cuidado e sempre tenham atenção com esse ponto. Os demais incisos é sempre importante uma releitura, mas não vale a pena eu ficar pontuando eles aqui com vocês. Depois, relação de trabalho, relação de emprego. O importante na relação de trabalho e na relação de emprego é conceituar bem e fechar o conceito do empregado,
fechar o conceito do empregador. No que diz respeito ao empregado, lembrar que são características do empregado a pessoalidade, é característica do empregado a habitualidade, a subordinação e o pagamento de salário. Agora, pessoal, fuja da alternativa que coloca como característica do empregado, como elemento característico do empregado, a exclusividade. O empregado não precisa ter exclusividade com determinado empregador. Tem que ter pessoalidade. Tem que ter habitualidade, tem que ter subordinação e pagamento de salário. Exclusividade normalmente aparece nas alternativas como sendo uma das características do empregado e não é, ok? Empregador, o que me preocupa? Trabalhar com as questões que envolvem o empregador. O conceito de empregador não é questão de prova. Às vezes aparece em prova o empregador equiparado, do artigo 2º, parágrafo 1º. Lembra, a legislação trabalhista equipara para fins apenas de caracterização de contrato de trabalho e obrigações trabalhistas, equipara o empregador, o profissional liberal, equipara o empregador às instituições de beneficência, às associações recreativas e demais associações ou instituições sem fins lucrativos. Cuidado então com o empregador equiparado. É comum a gente encontrar a questão de prova sobre o empregador equiparado. E mais importante do que isso, é lembrar das questões que envolvem a responsabilidade solidária do grupo econômico, do grupo comercial, do grupo industrial. Grupo de empresas, ainda que, vejam bem, 2 ou mais empresas, artigo 2º, parágrafo 2º lá da CLT, ainda que 2 ou mais empresas possuam ou tenham personalidade jurídica distinta, se uma empresa administra, controla ou dirige as demais empresas, formando um grupo econômico, industrial ou comercial, essas empresas responderão solidariamente pelas dívidas trabalhistas uma das outras. Então é muito importante destacar o grupo de empresas e a responsabilidade do grupo de empresas. Perfeito, senhores? Nós poderíamos pensar também na responsabilidade que a gente vai atribuir a uma empresa que venha, uma terceira, que não faça parte do grupo, que venha adquirir uma das empresas do grupo. Lembrem-se, nesse caso nós temos a OJ 409 da SDI 1, gostaria do cuidado e da atenção de vocês, que estabelece que essa empresa que compra uma das empresas do grupo, ela por regra não vai assumir as dívidas das demais empresas não adquiridas, a não ser que obviamente exista má-fé nessa circunstância, a não ser que a gente esteja diante de uma situação em que, no momento da aquisição, a empresa ou as empresas que não foram adquiridas já eram não idôneas economicamente e já estavam em estado de insolvência. Então é um ponto que merece destaque e atenção. Esse eu chamaria e pediria o olhar de vocês quanto a ele. Para empregado e empregador é isso, conceito e caracterização seriam isso. Não esqueçam dos poderes do empregador. Quando a gente fala do empregador, o que a gente pode colocar como principal poder do empregador? O empregador tem o poder de dirigir, o empregador tem o poder de regulamentar, o empregador tem o poder de punir. Eu vou ficar com esses 3 poderes, né? O empregador tem especialmente esses 3 poderes. Dirige, regulamenta e pune o empregado. Dentro dessa ideia a gente tem sempre a questão do jus variandi, o direito que o empregador tem de alterar o contrato de trabalho. Entra nessa ideia de dirigir a prestação de serviço. O direito de punir, através de suspensão disciplinar, através da dispensa com justa causa. E o poder regulamentar do empregador, estabelecer regulamentos, criar condições para que o trabalho seja executado. É importante observar que nesse jus variandi, nesse poder de modificar o contrato de trabalho, está, e é sempre bom a gente lembrar, a possibilidade também do empregador buscar o empregado que está no turno da noite e trazer esse empregado para o turno do dia. Alterar o contrato de trabalho da noite para o dia é uma alteração que pode ser feita, é aquilo que a gente entende por jus variandi também. Assim como optar
por fornecer equipamento, nem é optar, é passar, se passar a fornecer o equipamento de proteção individual, retirar do empregado o adicional de insalubridade que aquele empregado recebia. Se o empregado deixa de fazer viagens, retirar do empregado as questões relacionadas à diária para a viagem, porque não geram direitos adquiridos. Bem, fechamos esse ponto aqui. Do contrato de trabalho, o item 6, já fiz as principais referências que eu precisava para vocês, fiz a referência ao jus variante. O item 7 traz aqui um elemento importante no que diz respeito à suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Procurem destacar que a suspensão e a interrupção se caracterizam, se diferenciam, na verdade, pelo fato de que na interrupção eu não tenho trabalho, mas tenho salário. Na suspensão eu não tenho trabalho e eu não tenho salário. Lembrem-se que, e fica fácil de ver, por exemplo, o empregado que sofreu um acidente, o empregado que se afasta por motivo de saúde. Os primeiros 15 dias, interrupção. Por quê? Porque é o empregador que paga o salário durante esses 15 dias. A partir do 16º dia, suspensão do contrato de trabalho. O empregado vai receber benefício previdenciário, contrato suspenso. A partir daí, interrupção recebe, suspensão não recebe, a gente vai jogando as outras circunstâncias. O artigo 473, faltas justificadas. Bom, se são faltas justificadas, interrupção do contrato de trabalho. O período de férias, interrupção do contrato de trabalho. Descanso semanal remunerado, interrupção do contrato de trabalho. Sempre que o empregado está tendo a remuneração, interrupção. Suspensão, está recebendo benefício previdenciário, está realizando algum tipo de encargo público, como serviço militar obrigatório, como exercendo mandato eletivo, situações de suspensão do contrato de trabalho. Perfeito, senhores? Ótimo. Depois da ideia de suspensão, o que eu gostaria, e seguindo aqui, agora vou seguir o edital, no que diz respeito à rescisão do contrato de trabalho, nós temos o quê? A questão que envolve a justa causa. Todos os elementos do 482, não esqueçam de todas as circunstâncias, ato de improbidade, mau procedimento, incontinência de conduta, desídia, todos são importantes, vocês têm que lembrar, têm que procurar dar uma olhadinha assim para ver, olha, tô com dúvida, não lembro exatamente o que é desídia. Tem que buscar lá, tem que olhar, tem que lembrar que o que mais aparece em prova é indisciplina e insubordinação. O que é indisciplina? Quando o empregado não cumpre uma norma geral. O que é insubordinação? Quando o empregado descumpre uma ordem direta. Questão importante de prova. Cuidado, atenção. Depois das questões que envolvem a justa causa e a sua caracterização, nós teríamos o quê? A despedida indireta. Não vejo problema no que diz respeito às faltas graves do empregador. Todas elas elencadas no 483, não vejo problema nenhum. Lembrem-se apenas que, no caso da despedida indireta, o empregado vai receber tudo aquilo que ele receberia se fosse dispensado sem justa causa. Inclusive o pagamento do aviso prévio, que é devido na despedida indireta também. Despedida arbitrária. Lembra da diferença da dispensa sem justa causa para dispensa arbitrária. O que o edital coloca? Coloca expressamente dispensa arbitrária. Arbitrária é aquela sem motivo. Despedida arbitrária é aquela que não tem motivo. As consequências são as mesmas da dispensa sem justa causa, mas na despedida arbitrária não há um motivo. Cuidado e atenção. Junto com essas ideias aqui, a gente tem que lembrar a despedida discriminatória do portador do vírus do HIV, do portador de doença estigmatizante. Nessas circunstâncias, eu tenho a despedida discriminatória. Cuidado e atenção. Culpa recíproca. Empregado e empregador cometem falta grave, as parcelas serão pagas ao empregado pela metade. Metade do aviso prévio, metade do 13º proporcional, metade das férias proporcionais e metade da multa ou indenização de 40% sobre o FGTS, ok? Fechamos as questões de encerramento do contrato de trabalho. Aviso prévio.
O que nós temos hoje de importante do aviso prévio? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias, mais 3 dias para cada ano completo de serviço. Ou seja, se o empregado trabalhou meses, 30 dias. Se ele trabalhou um ano completo e um dia, 33 dias. 30 daquilo que todos vão ter, 3 dias do ano completo. Professor, e se ele trabalhar um ano e mais de 6 meses? Ele vai receber os mesmos 33 dias de que se ele tivesse trabalhado um ano e 3 dias. Sempre 3 dias para cada ano de serviço, até o máximo de 20 anos de serviço. Por que eu digo 20 anos de serviço? Porque com 20 anos de serviço ele vai ter fechado 60 dias de proporcional. Com 60 dias de proporcional ele atingiu o máximo que a lei permite. Somado aos 30, 90 dias de aviso prévio proporcional. As questões de prova têm aparecido de que maneira? O empregado tem 25 anos de serviço. Qual é o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço para esse empregado? 90 dias. 25, 22, 23, mais de 20 vai ter os 90 dias. Menos de 20 para cada ano de serviço. 3 dias, soma com os 30, fecha o aviso prévio proporcional. Não esqueçam, aviso prévio proporcional, tempo de serviço, é direito de quem? É direito do empregado. O empregador não tem esse direito. Portanto, o empregado que se demite avisa com 30 dias de antecedência. É isso. Depois, duração de trabalho. Bom, no item duração de trabalho, o que mais me preocupa, na verdade, são 2 pontos. Compensação de jornada de trabalho, nos termos da súmula 85 do TST, compensação da jornada de trabalho, diferencia em compensação de banco de horas. Banco de horas só pode ser instituído por meio de negociação coletiva, com a obrigatória participação do sindicato. De modo que a compensação de jornada de trabalho vai ser aquela em que eu vou compensar dentro da mesma semana, sem ultrapassar as 44 horas semanais. O banco de horas é aquele que eu tenho até um ano para compensar e que a compensação eu posso firmar por acordo individual por escrito, acordo coletivo e convenção coletiva. O banco de horas não. Então é muito importante fazer essa distinção, ler com atenção a súmula 85 no que diz respeito à duração do trabalho e jornada de trabalho. Também, pessoal, muito importante observar as questões que envolvem o intervalo. Eu quero que vocês lembrem que o empregado que tiver sido dele suprimido, o intervalo de forma total ou parcial, tem direito a receber o intervalo que foi suprimido, mais o tempo que ele trabalhou além da sua jornada, tanto o intervalo com o adicional, como o tempo que ele trabalhou além da jornada com o correspondente adicional. Então é muito importante levar isso em consideração. Para fechar aqui, se eu tenho um empregado que a jornada de trabalho é de 6 horas e esse empregado habitualmente extrapola a sua jornada de trabalho, o intervalo não pode ser os mesmos 15 minutos daquele empregado que tem a jornada de 6 horas. Se ele habitualmente extrapola a jornada de trabalho, o intervalo para ele tem que ser o mesmo daqueles empregados que têm jornada maior do que 6 horas. Ou seja, no mínimo 1, no máximo 2 horas de intervalo. Fechamos esse ponto de intervalo. Rapidamente, descanso semanal remunerado. O que me preocupa? O descanso semanal remunerado tem que ser concedido na semana. Não pode ser após o 7º dia. Tem que ser na semana o descanso semanal remunerado. Importante também. Trabalho noturno. Cuidado com a ideia de prorrogação da hora noturna. O que é a prorrogação da hora noturna? Busca na alternativa a palavra prorrogação de hora noturna envolve trabalho realizado integralmente em horário noturno. O que é integralmente? Começou às 22, trabalhou até às 5 e continuou trabalhando. Depois das 5. Depois das 5, a hora continua sendo de 52 minutos e 30 segundos, continua tendo o adicional de no mínimo 20%. Prorrogação de hora noturna. Importante levar em consideração esse aspecto.
Remuneração e salário. O que eu posso falar para vocês de um modo geral? Cuidado com a gorjeta. Gorjeta incorpora remuneração para todos os fins. Gorjeta só não serve como base de cálculo do que? Aviso prévio, hora extra, adicional noturno e descanso semanal remunerado. Atenção, cuidado que a gorjeta incorpora todas as outras parcelas, menos essas 4. Muito importante. Não esqueça de ver as parcelas que não possuem natureza salarial, os benefícios, educação, previdência privada, transporte, seguro de vida e acidentes pessoais. Cuidado, isso é questão de prova também, no que diz respeito à remuneração do empregado. Questão de férias, sempre importante levar em consideração o número de dias de férias a que o empregado tem direito. Veja que o empregado tem direito ao número de férias a partir das faltas que ele teve no período aquisitivo. Vai variar de 30 dias até 12 dias, 30, 24, 18 e 12, o número de dias de férias, a partir do número de faltas. É importante lembrar que só é falta a ausência injustificada do empregado. Se houve a justificativa, não é considerado como falta para perder o direito às férias. O que mais eu poderia lembrá-los? Importante. Prazo para pagamento das férias. As férias têm que ser pagas até 2 dias antes do início. Se não pagar as férias no momento oportuno, ainda que o empregado tenha gozado essas férias, ele terá direito a receber as férias em dobro, inclusive com o dobro de 1/3 constitucional. Fechamos esse ponto. Depois, o que eu teria para falar para vocês do 13º salário? Pessoal, pago em 2 oportunidades, uma primeira parcela de fevereiro até novembro, uma outra parcela até o final de dezembro, 2 parcelas. O pagamento da primeira parcela é feito com base no valor de remuneração percebido pelo empregado no mês anterior à concessão. Não teria... tem uma questão de prova. O empregador não é obrigado a pagar a primeira parcela na mesma oportunidade para todos os empregados. É o empregador que vai escolher quando é que ele vai pagar essa primeira parcela entre janeiro e o final de novembro. Claro que o empregado pode requerer no mês de janeiro que o pagamento da primeira parcela seja feita junto com as férias. Fechamos esse ponto. Quero cuidado e atenção no que diz respeito à periculosidade. Não deixa de olhar o artigo 193 com a modificação que passou a incluir entre as atividades perigosas o contato com energia elétrica, o trabalho daqueles empregados que estão sujeitos à violência, a roubo ou à violência nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial. Questão de prova importante isso, alteração do texto seletista. Trabalho do menor, não esquece. Contra os menores não corre nenhum prazo de prescrição. Não esquece que o menor assina recibo de salário, mas o termo de rescisão do contrato de trabalho do menor tem que estar com a representação do seu representante, daquela pessoa que vai representar o menor na hora de firmar o termo de quitação do contrato de trabalho. Fechando e finalizando já, pessoal, que eu posso colocar para vocês importante do trabalho da mulher. Não esquece a questão da estabilidade no emprego para a gestante. Não esquece que no contrato de prazo determinado ela tem estabilidade no emprego, ainda que seja contrato de experiência. Dá uma olhadinha na súmula 244 que sofreu alteração. Veja também as questões que envolvem licença maternidade. Não confunde 120 dias de licença maternidade com o período de estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. De direito coletivo não tenho o que acrescentar para vocês, senão diferença de acordo e convenção, acordo sindicato com o empregado, acordo sindicato dos empregados com o empregador, convenção sindicato com sindicato. É importante lembrar, obrigatória a participação do sindicato na negociação e comissão de conciliação prévia, para fechar aqui. Não esquece que o Supremo Tribunal Federal considerou, através da interpretação conforme o artigo 5º, inciso 35, que não é obrigatório submeter a reclamação trabalhista à comissão de conciliação prévia, porque fere o
direito constitucional do acesso ao Poder Judiciário. Ok, pessoal? Muita tranquilidade na hora da prova de vocês, façam as questões com atenção, deem sempre a preferência para as questões protetivas do direito do trabalho e eu tenho certeza que vocês vão ter o maior sucesso na prova de vocês. Muito obrigado.